Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 16, 17 e 18 do livro do profeta Ezequiel. Então eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 16 está escrito: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandecestes, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e de mel e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama. Prostituías a todo o que passava para seres sua, e tomaste dos teus vestidos, e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituísse sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens, e te prostituísse com elas. E tomastes os teus vestidos bordados, e os cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos, e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade: ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóboda e fizeste lugares altos para todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes carnes, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituísse com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável,
e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue dos teus filhos que lhes deste, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue do furor de ciúme, e entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóboda, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei, pois que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, e eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha da tua mãe, que tinha nojo do seu marido e dos seus filhos, e tu és a irmã das tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e o vosso pai a morreu. A tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. A tua irmã menor que tu, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles,
os cativos de Sodoma e suas filhas, os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhadas por tudo que fizesse, dando-lhes tu consolação. Quanto às tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. 17. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola, e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz assim, diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo do cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente. Tomando-a, a pôs junto a grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. E houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará do seu fruto para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele,
em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu sua mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em roda em todas as direções, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitará debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. E assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Capítulo 18. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho, e a minha alma e do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito necessitado, e praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai, que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir nu o vestido, e desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu,
teu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua impiedade que cometer, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são meus caminhos direitos, ó casa de Israel, não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que na morte. Verso 32, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Então terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 19, 20 e 21. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus o permitir.